A paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 8 da classe de jovens tem como título Filhos e Herdeiros. Essa lição será ministrada no dia 24 de agosto de 2025. Falaremos então dos filhos de Deus, aqueles que receberam esta dádiva de serem chamados assim. Nós vamos ver o ensino de Paulo aos irmãos da Galácia. Eles estavam rejeitando isso e Paulo chama eles de meninos. A atitude deles era de meninos. Então o apóstolo Paulo lembra a eles que eles são herdeiros, que se eles continuassem buscando a lei para continuar na sua caminhada, eles na verdade perderiam a bênção, a herança. Então Paulo lembra os irmãos ali para que fiquem atentos. E esta é a chamada para os nossos jovens. Atente-se àquilo que vocês aprenderam. Preservem. O texto principal está em Gálatas 4, 7 e diz: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O resumo da lição: a maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Crente tem que ser diferente. Objetivos: conscientizar que somos herdeiros de Deus em Cristo, compreender a nossa posição em Deus pela fé em Jesus Cristo, saber que o herdeiro de Deus precisa viver com maturidade e responsabilidade. Maturidade e responsabilidade andam juntos e é um dos pontos que nós ensinaremos para os nossos alunos em sala de aula. O texto bíblico se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. A introdução nos lembra que na última lição estudamos sobre a descendência de Abraão que nos garante como filhos de Deus. Não é isso? Nós aprendemos exatamente isso. Era uma discussão que havia ali entre os irmãos, a questão daqueles que seguiam a lei ou seguiam a Cristo. E Jesus falou que todos nós, agora, através do sacrifício dele, somos seus filhos. Isto foi o ensino de Jesus. E o apóstolo Paulo também lembrou isso aos irmãos da Galácia, que todos, se gentios, se judeus, se helenistas, aqueles judeus que foram criados fora de Israel ali com a cultura grega, não importasse quem fosse, de onde fosse, se servisse a Cristo, se aceitasse a Cristo, eles seriam também chamados assim, considerados, aceitos como filhos de Deus. Os judeus ali, como o Senhor, o nosso Deus escolheu aquele povo para levar as boas novas, mas muitos deles não receberam, e então aos gentios foi dada esta oportunidade. E agora os gentios, por adoção, são filhos de Deus também. E os gentios, lembrando que somos nós. Mas na lição de hoje nós vamos tratar a respeito da maturidade, que é tão importante para os nossos jovens, questão da maturidade, de ter boas decisões, de entender as melhores ou a melhor opção para as suas vidas, tomar decisões seguras que lhes proporcione bênçãos. É exatamente a questão da maturidade, porque quando meninos nós não temos o entendimento daquilo que é bom, escolhemos muito pelo impulso, muito pela falta de entendimento, mas agora com um pouco de entendimento ou com o devido entendimento, nós podemos optar pelas boas escolhas. Lembrando que o apóstolo Paulo falou que os irmãos da Galácia estavam retrocedendo, agindo como meninos, mas agora eles devem agir como homens, como pessoas maduras. Tópico 1, herdeiro, mas como se não fosse ainda. Herdeiro, mas como escravo. Paulo começa dizendo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ele vai lembrar aqui que o menino que tem a herança, tem uma herança, é herdeiro, mas ele até que não tenha a maioridade, ele não vai receber a administração de seus bens. Uma pessoa responsável haverá ali para cuidar de seus bens, para que administre de uma forma boa, para que este menino, quando na maioridade, possa ter a herança. Porque ele, como menino, ele não vai saber administrar os seus bens da forma certa e poderá perder tudo, toda a sua herança, e os seus herdeiros também, futuramente, não ter nada para contar. Então, o que Paulo está dizendo aqui através do ensino, através desta metáfora, é que o povo da Galácia havia aprendido o evangelho de Cristo, aprenderam aquilo que era bom, que Cristo salva, que Cristo restaura e que Ele é suficiente. Mas eles estavam agora olhando para a lei, achando interessante seguir a lei, mas Paulo lembra que eles estavam no caminho errado, que estavam agindo como meninos, estavam retrocedendo no ensino, que eles deveriam confiar em Cristo. Paulo comenta que o herdeiro, enquanto menino, por mais que seja dono de tudo, não tem acesso à herança e não possui diferença de um servo, de um escravo.
A diferença, o jovem ali, o menino, ele é guiado pelo um aio, né? Até na última lição nós falamos sobre a questão do aio, que é uma pessoa designada para cuidar do menino até que ele chegue, por exemplo, à maioridade. Este aio, esta pessoa que vai administrar o ensino, o cuidado deste menino, e assim ele pode receber a sua herança. Ele está falando justamente da questão da lei, lembrando aqui também aos irmãos da Galácia, que a lei, ela é um aio também para mostrar ao povo que Jesus era o Salvador, que Jesus é o caminho. A lei fazia nada mais nada menos que conduzir o homem a Cristo. A questão da lei, se deveria seguir a lei ou se estar apenas no Evangelho de Cristo, Paulo, ele pontua da seguinte forma, que a lei é para mostrar, a lei aponta para Cristo. A lei mostra a insuficiência do sacrifício, por exemplo, o sacrifício do animal, que morria ali em prol do pecado. Era aceito, mas quem deveria morrer era um homem. Um homem deveria morrer pelo seu próprio pecado, um homem pelo homem. Então, o que Jesus fez? Jesus se fez como homem e morreu por nós. E agora o sacrifício é perfeito. Jesus agiu com justiça por nós, nos tornou santos. A verdade é que nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Jesus fez este papel, graças a Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, ele lembra que esta era a função da lei, conduzir as pessoas a Cristo. Vamos ler aqui Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós estudamos sobre isso na lição anterior. Então, a função da lei era conduzir as pessoas a Cristo. 2. Na plenitude dos tempos, o momento da história humana em que Deus interveio para transformar uma promessa. A promessa qual? Que Deus enviaria um remidor para salvar a humanidade. Então, na plenitude dos tempos, no momento certo, num período específico, Jesus morreu na cruz para trazer a salvação a todos. Então, Paulo lembra isso, nesse período específico, Deus enviou Jesus, e o apóstolo ainda reforçou, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Esta foi a palavra, nascido de uma mulher. Lembrando então que a humanidade de Jesus, que Jesus, ele era homem, ele tinha a divindade, mas também tinha humanidade. Mas, igualmente, o fato de que, por ter nascido sob a lei e tê-la cumprido até a morte. O apóstolo Paulo deixa bem claro, irmãos, Jesus, ele cumpriu a lei, ele morreu na cruz, mas até o seu dia, até o último dia, ele cumpriu exatamente as ordenanças, aquilo que era certo, porque Jesus, ele morreu para nos dar a oportunidade de termos uma nova aliança, e essa nova aliança é em Cristo Jesus agora, mas ele mesmo, como Deus, mas também, como homem, ele cumpriu a lei, mostrando que a lei é benéfica, que a lei é boa até certo ponto, até o ponto que ela conduz a Cristo, que agora, para a salvação, o homem precisa aceitar a Cristo como Salvador e Remidor da sua alma. Ele não precisa mais se preocupar com tradições, costumes, datas comemorativas, não, ele precisa agora lembrar de Cristo, lembrar que Cristo morreu na cruz para salvar, assim, para que todos possam tomar a decisão, confessar a Cristo e obter a salvação. Isto é suficiente para todo aquele que crê. Então, Cristo, ele cumpriu a lei. A lei não era um problema. A lei não era um problema, ela era uma necessidade para guiar o homem até Jesus Cristo. 3. Remir os que estavam debaixo da lei. A vinda de Jesus foi para remir os que estavam debaixo da lei. Remir é comprar novamente, ou seja, fomos comprados por Cristo. Estávamos debaixo da lei. A lei oprimia o homem, era um fardo pesado para o homem carregar. Cumprir tantas ordenanças, tantos costumes, até as festas, tinha que observar os dias de festa e cumprir exatamente para que pudesse assim ser temente a Deus, porque Deus instituiu a lei. Mas Deus viu que a lei era pesada ao homem. Então Deus, ele achou bom enviar o seu único filho para morrer por nós. E ele morrendo por nós pudéssemos ter a salvação. Então, dessa forma, fomos comprados novamente. Remidos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aqui, um certo estudioso, citado aqui, não tem o nome dele, mas dito que era um certo estudioso, citou a seguinte frase: a lei era como um capataz cujas ordens precisavam ser obedecidas por temor à penalidade decorrente da infração. Ou seja, a pessoa seguia a lei justamente com medo da consequência de não segui-la, de ser desobediente à lei, de não receber,
de não poder ser abençoado se não seguisse a lei. Mas Jesus, ele age justamente da forma contrária à lei. Ele dá a liberdade a nós. De agora podemos viver uma vida de santidade, obviamente, mas sabendo que nós somos falhos, somos pecadores e que se pecarmos, podemos recorrer aos pés de Jesus arrependidos, pedir o seu perdão e assim, ele nos perdoando, nós continuamos como cristãos salvos pelo sacrifício dele, pelo sacrifício de Jesus. É essa tranquilidade que Jesus dá ao seu povo. Então ele veio remir o seu povo, ele veio tirar o fardo que era pesado das costas de todos nós. Era pesado ao homem, só que muitos não estavam aceitando isso. Nós vemos na parábola do bom pastor que o Senhor Jesus, ele acusa ali falsos pastores, justamente aqueles que ensinavam ali as práticas do judaísmo, enquanto Jesus já estava pregando a salvação nele mesmo. Mas ele falava que os falsos pastores estavam oprimindo as ovelhas. Jesus, ele veio justamente para o que? Dar a sua vida às ovelhas, para dar liberdade às ovelhas. Então Jesus, ele combate exatamente os escribas e fariseus também quando ensina esta parábola. É exatamente o ensino. 2. A nossa posição em Deus. Somos filhos e herdeiros. Antes os gálatas serviam os ídolos, né? Serviam aos ídolos, pois não conheciam a Deus, então serviam aos ídolos ali, viviam à mercê do Império Romano, da cultura grega, né? Que tinha ali como muitos ídolos, tinha ali o paganismo, era uma idolatria sem tamanho. Mas eles conheceram o Evangelho de Cristo, passaram a conhecer a Deus. Portanto, quando Deus os salvou, agora eles estavam vivendo debaixo da graça, da proteção do Senhor. Foram recebidos como os filhos. Os gentios agora em Cristo obedecem a Deus para agradá-lo, e não porque podem ser punidos como os ídolos faziam com aqueles que os adoravam. Na ideia deles, dos ídolos, até dos ídolos também, eles seriam punidos se não fizessem conforme aquilo que era ensinado. Inclusive, esta liberdade, nós falamos da liberdade de Jesus ali frente aos judeus, ao judaísmo, as consequências de não seguirem a lei. Agora nós estamos entendendo o mesmo ponto, só que referente aos gentios, os seus ídolos. Ali havia ensinamento que os seus ídolos puniriam-os se eles não seguissem as suas vontades. Então o apóstolo também lembra que agora basta eles servirem a Cristo, servir a Cristo. Eles ficaram tão apegados ao jugo que foi difícil de largar, mesmo tendo largado o paganismo, mas ainda havia ali o sentimento, a ideia de carregar um jugo. Só que o apóstolo Paulo lembrou a eles que isso já não era mais necessário. Não era necessário carregar aquele jugo, pois Jesus morreu na cruz para salvá-los e isto, mais uma vez, afirmamos aqui que era suficiente. 2. Guardando preceitos e regras. Eles eram filhos e herdeiros de Deus. Mas, observando a lei de Moisés, estavam como que voltando. Queriam guardar as festas, os dias santos, as regras, os costumes judaicos, tudo aquilo que era ensinado aos judeus, mas que também o Senhor Jesus mostrou que não era necessário até mesmo para os judeus seguir aquilo, seguir as leis conforme eram, que agora o mandamento que eles tinham que cumprir era amar a Deus e amar o próximo. Era este mandamento, tudo estava resumido nos 2 mandamentos de Jesus. Ele deixou bem claro e facilitou também o entendimento para os judeus, para nós também, para os gentios ali da época, também era o mesmo ensino. O evangelho era o mesmo ensino. Ao final do tópico, vai lembrar que guardamos o domingo, pois foi nele que Jesus ressuscitou. Nós vemos que o costume judaico era de comemorar festas, as pessoas ali tinham um momento para demonstrar sua gratidão ao Senhor pela colheita, por exemplo, como o dia de Pentecostes, e outras festas também, o ano sabático do Senhor. Era Deus mostrando ao povo que eles deveriam ser gratos, que eles deveriam buscar adorar ao Deus Todo-Poderoso, que Deus deveria ser exclusividade. Este era o ensinamento de Deus ao povo. Mas agora já não era mais necessário que eles vivessem com aquelas regras, porque Deus, ele quer de nós uma adoração sincera, uma adoração que provém de nós, e não de uma ordem. Eu vou adorar o Senhor porque está instituído na lei. Não, eu vou adorar o Senhor porque eu tenho esse desejo, porque o Espírito Santo de Deus colocou esse desejo em nossos corações. Lembramos que Jesus falou à mulher samaritana: chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, aqui mesmo, agora, nós podemos glorificar o Senhor, podemos dar glórias a Ele, podemos dizer que Ele é digno, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele cuida de nós. Podemos dedicar uma adoração sincera a Ele em todo o tempo. Este é o intuito. Então,
vejamos a diferença aqui da graça, né? Entre a lei, graça versus lei. Na graça, em todo o tempo estamos adorando ao Senhor como cristãos. Então, a guarda no domingo não é para nós uma regra, é apenas um dia especial, não apenas, né? É um dia especial no qual Jesus ressuscitou. Então nós temos esse dia como especial. É este o ponto. Há algum problema em seguir regra? Não, de forma alguma. Devemos seguir regras, devemos ser crentes comportados, devemos obedecer às leis desde que não infringam a vontade de Deus, devemos ser tementes ao Senhor. Quando o cumprimento de regras se torna um referencial de espiritualidade, tal ideia não é correta. Então, nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, e isso é algo espontâneo e legítimo, intrínseco de nós, né? De adorarmos ao Senhor. Fraqueza de Paulo quando esteve com os Gálatas. Paulo, quando esteve com os Gálatas, ele estava enfermo, mas os irmãos receberam com muito amor ao apóstolo Paulo. E eu até lembro que, se fosse preciso, eles arrancariam os olhos para Paulo, para quão amor eles tinham, né? Essa forma que Paulo escreveu, expressando o amor que os Gálatas tinham pelo apóstolo Paulo. E através deste ensino, ele lembra que o nosso corpo está sujeito às mazelas da vida, às enfermidades, aos problemas, às lutas. Todos nós estamos sujeitos a isto. Ele lembra que, mesmo assim, Deus nos fortalece e nós podemos vencer, que o Senhor cuida da sua igreja e que, se for assim, a sua vontade, né, Ele vai nos curar e nós vamos continuar na caminhada. Mas que a enfermidade, o problema, todos que estão aqui na terra estão sujeitos a terem enfermidades. Mas não como muitos enxergavam, que estar enfermo ali poderia ser por ter pecado, cometido algo. Não, ele lembra que a enfermidade vem para todos. Isto é comum a todos. 3. Maturidade e responsabilidade. Inimigo fala a verdade. Aqui está lembrando a questão dos judaizantes. Os judaizantes estavam enganando o povo. Eles não estavam falando a verdade, porque eles estavam levando as pessoas ao engano e as pessoas teriam consequências daquilo. Mas enquanto o que Paulo ensinava era a verdade, as pessoas podiam colher frutos. E ele lembrava ao povo que eles estavam colhendo frutos. Enquanto servia ao Senhor Jesus de todo o coração, sendo grato, com exclusividade, eles estavam sendo abençoados. E Paulo fala: eu sou o seu amigo, eu sou o amigo de vocês. Enquanto os judaizantes provavelmente afirmavam que Paulo pregava, que Paulo era inimigo deles, inimigo da salvação daquele povo, Paulo lembrava que eles colheram benefícios com a salvação em Cristo Jesus. E que ele verdadeiramente era amigo daqueles irmãos que ali estavam. O zelo inconveniente. O zelo dos judaizantes não era espiritual, mas religioso, e esses dois zelos são diferentes. Eles queriam aumentar a sua influência entre os gálatas, demonstrando um zelo religioso. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Mesmo à distância, o zelo espiritual marcava o ministério de Paulo. Paulo se preocupava com aquelas igrejas, com aqueles irmãos daquelas igrejas, por amor. Por amor, não era por ganância, não era por título, não era por fama, como os judaizantes queriam. Os judaizantes queriam influência, queriam se manter ali maiorais entre o povo. Mas o apóstolo Paulo, com humildade, ele agia com os irmãos, com amor e humildade, preocupando-se verdadeiramente de todo o coração se eles estavam bem. Essa era a preocupação de Paulo, que o zelo dele era verdadeiro, que apesar de não estar com eles o tempo inteiro, mas o amor que ele tinha era verdadeiro por aqueles irmãos, diferentemente dos judaizantes que tinham um zelo, mas era um zelo falso, religioso. Eles estavam zelando pela religião, pela manutenção dos seus costumes, enquanto Paulo tinha o verdadeiro amor de Cristo, e isto é exigível de nós. Quando nos tornamos cristãos, devemos ser assim. A maioridade exige responsabilidades. Os gálatas já tinham conhecido Jesus, e com o Senhor, a maturidade, agora estavam se colocando como crianças, sendo guiados pela lei e considerados sem acesso à herança. A maioridade exige responsabilidades. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, devemos entender. A palavra do Senhor fala que a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, nós temos o entendimento. Se nós tendo o entendimento, nós devemos agir verdadeiramente como cristãos. Devemos ter responsabilidade. Devemos influenciar as pessoas. Esta é uma das responsabilidades de todo cristão, de todo servo do Senhor. De ser luz, ou seja, se ele é luz, as pessoas estão olhando para ele, para os nossos jovens, para nós.
As pessoas estão nos observando e elas vão falar de nós, não quando a gente faz o certo, elas falarão de nós quando fizermos o errado. Muitas das vezes é assim que o homem age. Ele não está olhando se você está fazendo bem, mas basta errar uma vez e as pessoas irão nos criticar. Então, por isso nós devemos buscar sempre fazer o melhor para Cristo. Porque Deus cuida de nós, Deus cuida da sua igreja e Ele dará, mesmo que diante do Senhor, né, fazendo a sua vontade, e por algum momento possamos na caminhada falhar, mas Deus ele nos dará o escape, porque nós estamos vivendo a vontade dele. Agora, se eu viver uma vida de pecado, uma vida que não dá exemplo, eu estarei escandalizando o nome do Senhor e o próprio Deus irá tratar com cada um de nós se agirmos desta forma. Devemos lembrar isso aos nossos alunos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, o professor, nesta lição. Então vamos para a dinâmica crescendo em Cristo. O objetivo é ajudar os jovens a refletirem sobre o conceito de maturidade cristã, identificando os aspectos essenciais para o crescimento espiritual e a importância de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, reflexão sobre a maturidade cristã e a questão, de viver segundo o que Deus espera de cada um de nós. Os materiais: cartolinas ou papéis grandes, canetinhas ou marcadores coloridos, fitas adesivas ou ímãs para fixar as cartolinas na parede. O primeiro passo, inicio explicando aos jovens que maturidade não é apenas uma questão de idade ou tempo de igreja, não é isso, mas sim de como vivemos a nossa fé no dia a dia. Maturidade cristã envolve crescer espiritualmente, tomar decisões baseadas na Bíblia, nos princípios bíblicos, naquilo que é ensinado a eles, e o desenvolvimento do caráter do crente. Ter um caráter, ser autêntico, ser honesto, ser correto. Então, explique isso a eles. E então, divida os grupos. Divida em grupo de 4 a 6 pessoas. Se porventura houver menos alunos em sua sala, faça de 2, de 3, e assim possa realizar a atividade. Cada grupo deve receber uma cartolina e canetinhas. Explique que eles vão realizar uma reflexão em grupo sobre como o cristão pode crescer em maturidade. Na primeira parte, reflexão sobre a maturidade cristã. Cada grupo deve escrever em sua cartolina o que significa maturidade cristã. Então, cada grupo vai pegar a cartolina e escrever o que significa para eles a maturidade cristã. Então, professor, nessa parte, incentive eles a pensar nas características e atitudes de uma pessoa madura em Cristo. Por exemplo, como uma pessoa madura em Cristo se comporta no dia a dia? Quais atitudes refletem a maturidade espiritual? Quais são as dificuldades e desafios que os jovens enfrentam ao buscar crescer espiritualmente? Exemplo: maturidade cristã pode ser ter uma vida de oração constante, buscar a vontade de Deus em todas as decisões, ser capaz de perdoar, lidar com os conflitos de maneira sábia. Então, é desse tipo que eles devem, frases desse tipo que eles devem formular para esta primeira parte. Segunda parte, mapeando o crescimento espiritual. Agora peço aos grupos que desenhem em suas cartolinas um caminho ou trajetória que simbolize o crescimento espiritual. Eles podem representar isso com uma escada, um caminho reto, ou até mesmo com uma árvore crescendo. Ao longo de cada etapa da jornada, eles devem escrever ações práticas que promovem a maturidade cristã. Então, o crescimento, a escada, por exemplo, fé, amor, obedecer. Então, isso fazendo com que eles tenham o crescimento, e desenhando na cartolina, e também já, cada passo, a cada crescimento, ele colocar ali uma atitude. Então, primeira etapa, fé inicial, estudar a Bíblia. Segunda etapa, crescimento. Isso é um exemplo, participar de grupos de jovens, aprender a orar, ajudar os outros. E aí vai, cada etapa um crescimento, e cada etapa uma atitude de crescimento. E na terceira parte, agora eles vão compartilhar com os outros alunos em sala de aula, assim tendo reflexão, debatendo sobre cada ponto. Cada grupo deve apresentar sua cartolina explicando o que escreveram sobre maturidade e como podem crescer espiritualmente. Versículo-chave para reflexão, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oração de encerramento, finalizo com uma oração pedindo a ajuda de Deus para que cada jovem continue a crescer em maturidade, crescer em maturidade cristã. Que Deus abençoe em nome de Jesus, o amado professor. Só lembrando que a dinâmica estará em PDF. Aí na descrição o professor poderá baixar. Até mais!